Olá! Nós da Bethel Church desejamos que essa palavra seja de grande bênção para a sua vida. Peguem suas Bíblias e abram no livro de Números. Eu tenho lido, só no meu devocional, eu tenho lido os livros da lei nos últimos 2 meses. Estou em Deuteronômio agora. Eu sempre gosto de ler todo o Velho Testamento. Todas as Escrituras, vamos ser honestos, eu gosto de tudo. Algumas partes são mais confusas do que outras, mas adoro as histórias de Israel. Saindo do Egito, indo para a Terra Prometida, todas essas histórias são tão gráficas para mim. É como uma leitura de reforço, é fácil de ler, é fácil de ver a verdade. Me lembro de pensar nessa história da entrada na Terra Prometida. E como ela é tão profética para nós, como povo. Paulo escreveu sobre o Velho Testamento. Ele disse em Romanos, essas coisas foram escritas nos tempos antigos para nossa instrução. Paulo estava dizendo, precisamos disso. E muitos crentes ignoram o Velho Testamento. É a raiz do Evangelho. É fundamental que oremos, aprendemos e entendemos a lei. Portanto, algumas dessas histórias são alimento para minha alma. Eu aprecio tanto. Essa história é sobre Moisés, e ele escolheu 12 espias, líderes de cada tribo. Deixe-me colocar assim, líderes altamente valorizados e respeitados, um de cada tribo. Ele mandou eles na Terra Prometida para examinar o que eles estavam para herdar. Essa é uma história tão bizarra para mim. Porque Deus prometeu a Israel. Alguns estimam que havia cerca de 2 milhões de israelitas no Egito. Ele prometeu a eles que herdariam a Terra Prometida. E, no entanto, de 2 milhões de pessoas, onde 2 entraram. Alguns diriam, bem, Deus prometeu, então vai acontecer. Mas isso não é verdade. Larry Randolph nos ajudou com esse conceito. Ele disse, Deus cumprirá todas as suas promessas, mas Ele não é obrigado a cumprir nosso potencial. Algumas palavras são dadas a nós como convites para nos colaborarmos com o Senhor e entrarmos no destino. E uma das partes mais desafiadoras dessa história é que há um conflito que precede. Tem um conflito que precede a chegada ao destino. Há sempre um obstáculo que o impede de alcançar seu destino. E o obstáculo não é para a sua destruição, está lá para nos fortalecer. É diante do obstáculo que a vontade de Deus é reafirmada e estabelecida em nós. Desde o primeiro dia, sempre se tratou de colaborar com o Senhor. Tudo tem sido sobre colaborar com o Senhor. Ele comissionou Adão e Eva, ele comissionou a frutificar, multiplicar, se encher a terra, etc. Sempre foi sobre colaboração, trabalhar juntos. Nunca se tratou de Deus fazendo tudo por nós. E Ele também não exige que trabalhemos independente dEle. Todos os seus mandamentos, nenhum dos seus mandamentos são punição. Todos os seus mandamentos são convites à vida. Todos os seus mandamentos são convites para a parceria. E é por isso que temos essa história. Eu quero levá-lo a uma boa parte do capítulo 13. Vamos ler alguns versículos e depois veremos algum no capítulo 14. Está aí? Números capítulo 13. Começaremos com o versículo 27. E deram o seguinte relatório. Entramos na terra a qual nos enviou, onde há leite e mel como fartura. E aqui está o fruto dela. Sabe, é interessante que gastou 2 pessoas para carregar um cacho de uvas. Mas o povo que vive lá é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus, os emuseus, que vivem na região das montanhas. Os cananeus vivem pelo mar e junto ao Jordão. E Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos.
Vou me ater a essa frase. Subamos. Obedeci ao Senhor, mas me demorei. Em minha obediência tardia, eu vi isso acontecer. Confie em mim. A obediência tardia reduziu o poder liberado em minha obediência. Ao passo que, quando agi rapidamente em obediência, houve uma tremenda liberação de poder. É como se o Senhor tivesse honrado a obediência, mas ele não teve a mesma fecundidade que ele pretendia que tivesse, porque eu demorei, eu debati, avaliei, tentei trazer a vontade de Deus para o meu raciocínio humano, e isso restringiu o efeito da minha obediência. E Caleb está num momento em que, se ele conseguir fazer com Israel, haja rapidamente, eles terão um tremendo triunfo. Isso que ele está tentando fazer. Então ele diz, subamos e tomemos posse da terra, porque é certo que venceremos. Versículo 31. Mas os homens que estavam com ele disseram, não podemos atacar este povo, porque são mais fortes do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra que viram. Disseram, a terra para a qual fomos como espias devora os que vivem nela. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós, a eles. Eis a loucura dos 10 espias. Para Israel, eles eram racionais. E há tanto medo de ser rotulado de irracional, que as pessoas preferem a incredulidade ao invés da fé. A loucura disso é que 10 espias voltaram com um relatório negativo sobre o tamanho dos gigantes. E esse relatório negativo se tornou uma profecia que se cumpriu. Eles alertaram Israel em seu relatório negativo que se tornou contagioso. E as pessoas aceitaram as más notícias em vez das boas notícias, o que é muito comum. Vivemos em uma época em que o inimigo trabalha arduamente para nos fazer sentir e parecer vítimas e não vencedores. E a estratégia é nos inundar com relatórios negativos, com más notícias. Chamamos isso de discernimento para parecer espiritual. Mas notícias para nos afastar do destino. E Paulo disse isso a Timóteo. Lute pelo seu destino com as palavras proféticas que lhe foram dadas. Paulo estava dizendo, de onde você está, para onde você está indo, há um conflito no meio e você precisará de palavras proféticas para chegar lá. Você vai ter que usar como arma o que Deus disse. Como você usa a palavra do Senhor? Você fala. Você fala. As coisas precisam ser ditas. Não sei se você já percebeu isso, mas Jesus, antes de realizar um milagre, esteve diante de um grupo de pessoas. Ele não tinha histórico de milagres. Ele se pôs diante de um grupo de pessoas e fez essa proclamação: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar boas novas aos cativos, recuperar a visão dos cegos, os coxos vão andar. Ele diz tudo isso antes de fazer qualquer coisa. Por quê? Porque Ele está fazendo uma proclamação. Suas palavras anunciam para onde você está indo. Já perguntei isso antes. Se Deus habitar no meu louvor, o quem habita nas minhas reclamações? As palavras atraem presença, e nós determinamos a presença que nós queremos atrair. Às vezes criamos um campo minado no caminho para o destino por meio de nossas palavras. E há essa advertência aqui que é ilustrada de forma tão gráfica quando 10 espias tomaram o coração de uma nação inteira, 10 pessoas. É interessante quando Josué enviou espias da próxima vez, ele só enviou 2. É muito mais fácil ter 2 unidos do que 12. Não sei se Moisés fez errado, mas sei que Josué mudou o plano. Aqui está a história em que toda a nação fica cheia de medo por causa de um relatório negativo. E é preciso entender que eles acham que estão tomando uma decisão razoável. O medo quase sempre se baseia em algum tipo de fato. Não na verdade.
Estamos construindo um prédio. Eu gosto de prédios, mas eles são ferramentas. Nunca me empolguei sobre construir aquilo. Minha abordagem filosófica em relação aos prédios é jogada fora pela janela quando Deus diz é hora de construir. A única coisa que preciso saber é que se Ele falou, se Ele disser construa, então agora eu sou um construtor. Eu sou um visionário da construção. E vou pôr minha opinião de lado. Sabe, não me lembro de ter enfatizado construções, mas posso dizer que os profetas nos alertaram nos últimos anos, se você demorar, terá desobedecido. Portanto, estamos fazendo isso com rapidez. Todos nós estamos dizendo, Caleb, vamos avançar e construir imediatamente. Mas isso que a gente tem se comprometido. Mas o desafio diante de nós é uma impossibilidade, assim como para Israel. Qualquer destino que você acha que é possível, provavelmente o cumprirá e o levará ao crédito. Mas Deus tem de nos designar coisas pelas quais não podemos receber o crédito depois que elas são realizadas. Uma das maneiras que sabemos que estamos no centro do que Deus nos chamou para fazer é porque isso simplesmente não está em nós. Às vezes não é nem mesmo um dos nossos dons. Deus designa Paulo, o estudioso judeu, para ministrar aos gentios, e o Pedro, o pescador, para os judeus. Ele designa as pessoas de maneira diferente. Temos a tendência de definir nosso ministério pelo que somos bons em fazer, ao invés de que fomos chamados para fazer. Se você descobrir por que foi chamado para fazer, então buscará a Deus, em particular, para obter os dons necessários para cumprir o chamado. Em vez de criar tudo em torno daquilo que se sente confortável. Você faz isso, eu não, mas você faz. Me desculpe, foi uma piada de mau gosto. Capítulo 14, versículo 1 diz, então, naquela noite, todo o povo começou a chorar em alta voz. Isso é um pouco delicado, portanto, deixe-me usar uma escavadeira. Só porque alguém está chorando. Não, deixa eu voltar atrás, eu ia dizer algo. Somos pessoas que se importam com as pessoas. E se tem um amigo, um ente querido, alguém que você aconselha, seja quem for, se eles estão chorando, sabe, sempre queremos nos unir a eles e apoiá-los, sem dúvida. Essa é a minha primeira reação. Mas, às vezes, se não formos cuidadosos como amigos, podemos isolar as pessoas do agir de Deus. Porque a única razão pela qual estão chorando é porque estão sofrendo. E a única razão pela qual estão sofrendo é porque Deus virou para a direita e eles viraram para a esquerda. Vou te dar a ilustração. Jesus disse, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Qual é o exemplo? O jugo é um objeto de madeira que se apoia nos ombros de 2 bois. O boi maior carrega o peso do jugo, o boi menor não leva peso. No entanto, se o boi maior virar para a direita e o boi menor virar para a esquerda, ele vai sentir dor e vai chorar. O que você não quer fazer é isolar a escolha idiota de virar para a esquerda quando Deus virou para a direita. Você quer mostrar misericórdia, bondade, cuidado, mas chegar no fundo disso. A razão pela qual estão chorando é porque Deus lhe deu um futuro, um destino que está do outro lado dos gigantes. E na resistência do sim de Deus, em seu não, eles encontraram lágrimas. Não sei se isso fez sentido, espero que sim. Isso me preocupa. Vamos continuar. Versículo 2, todos os israelitas queixaram-se contra Moisés. Nenhuma novidade nisso. Então Josué se manifestou e disse no versículo 8, se o Senhor se agradou em nós, Ele nos fará entrar nessa terra que mana leite e mel com fartura. E dará a nós, somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque eles serão como pão. Se virmos a batalha espiritual e a guerra como Deus vê, deixe-me dizer isso. Acredito que nossa consciência de batalha espiritual e da guerra aumentará sem que nós tornemos focados no diabo. Essa é a parte essencial para mim. Mas se víssemos a batalha, a guerra espiritual, da maneira como ele as vê,
perceberíamos que a nossa refeição, aquilo que nos fortalece, está na luta. Sansão foi atacado por um leão. O Espírito do Senhor veio sobre ele e ele matou o leão. Diz, e algum tempo depois ele passou pela carcaça daquele leão morto e havia mel na carcaça. Seu alimento veio da carcaça do inimigo que ele derrotou. Algumas pessoas não têm nutrição e força simplesmente porque estão fugindo da sua tarefa. Sua tarefa é derrotar os poderes das trevas que estão provocando o exército do Deus vivo. É um sim espiritual de nossa parte que diz, não vou recuar diante disso, não recuarei. E de alguma forma esse sim nos coloca em posição de sermos nutridos. A maioria das pessoas querem ser nutridos antes da guerra. Ele diz, você é nutrido na guerra. Aqui temos Sansão alimentando com mel que estava na carcaça do leão que ele matou. O Senhor disse dessa forma em Salmo 23. Davi escreveu que há uma mesa de banquete, há uma mesa posta diante de mim na presença dos meus inimigos, há um lugar de fortalecimento na batalha espiritual. E aqui está escrito, esses gigantes que estão aterrorizando toda a nação, mantendo-nos fora do nosso destino, fora da vontade de Deus, fora do propósito de Deus para nós como nação, esses gigantes serão como alimento para nós. Temos que dizer sim ao que Deus está dizendo e no processo de obedecer à vontade do Senhor, tomar a palavra de Deus, colocá-la em nossos lábios, como Jesus declarou sobre o seu próprio futuro. Tomamos a palavra do Senhor e fazemos essa proclamação. Se compreendêssemos o poder da palavra de Deus, nós a declararíamos com mais frequência. O poder da palavra de Deus. E essa situação diz, ouça, eles são como nosso pão, seremos nutridos nesse conflito. Ao nos afastarmos do conflito para o qual nascemos, nós nos afastamos da força para a qual fomos criados, do alimento, do refrigério, dos nutrientes. Fomos criados para sermos fortes nesse tempo, mas a força só vem na batalha. Continua pregando. Estou tentando. Vamos lá. Você e eu. Nós podemos. Uma das histórias mais trágicas para mim, em minha leitura das Escrituras, em toda a Bíblia, é a de Davi em sua queda com Batseba. E a história começa com essa frase que diz, no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi estava no palácio. Alguém disse certa vez, se você não estiver na batalha para a qual nasceu, enfrentará um desafio para o qual não tem a graça necessária. Se você não estiver na batalha para a qual nasceu. Nenhum de nós gosta de conflitos. Não é que gostemos de conflito, mas temos prazer em nosso sim a Deus. A única coisa que importa para mim é o que Deus está dizendo, porque isso exige o meu sim. Eu não gosto de construções. Bem, agora eu gosto, porque estou interessado, porque é o que ele disse para falar, então agora eu estou interessado em prédios. Você se ajusta ao que ele está dizendo e diz sim. Assim, Davi, em um momento em que deveria estar expandindo as fronteiras de Israel, lidando com os inimigos que o cercavam, em vez disso, ele estava no telhado do palácio, cobiçando uma mulher. Ele enfrenta um desafio para o qual não tinha graça, porque ele não estava na batalha pela qual nasceu. Eu sei que todos nós, às vezes, sentimos posição de força e posições de fraqueza. Grande parte da fraqueza com a qual muitos de nós lidamos ao longo dos anos é imposta por nós mesmos. É autoimposta porque estamos tentando nos separar
nos preparar para a próxima fase da nossa vida, quando é o dizer sim à próxima fase da nossa vida que traz a força que precisamos. É dizer sim ao que Ele está dizendo, que me posiciona para receber o pão. Os gigantes se tornam meu pão. A batalha se torna meu alimento. Este reino é completamente diferente de como tudo que pensamos e planejamos. Você fica com fome comendo, não deixando de comer. Neste reino, você se eleva ao se rebaixar. Nesse reino, recebemos ao dar. As coisas são diferentes e ajustar nossa perspectiva é fundamental. Temos 12 espias aqui. Quantos deles puderam provar do pão dos gigantes derrotados? 2. 2 dos 12. É isso que eu quero que você perceba. A reclamação, o não, a resistência ao desafio do impossível impediram que os 10 espias desfrutassem de uma refeição para a qual foram criados. Está no sim. Talvez eu me sinta desqualificado, talvez me sinta muito fraco, talvez possa sentir 100 coisas que logicamente me afastariam do meu sim. Mas é no sim que vem a força. O Espírito do Senhor vem sobre nós no sim. Isso nos permite fazer com que não poderíamos fazer 5 minutos atrás. E fomos criados para isso, para a colaboração. O Espírito do Senhor vem sobre aquele que diz sim. E então ele se vê capaz de fazer o que não poderia fazer 1 minuto antes. Essa é a natureza da graça. Há alimento na carcaça do leão. Você se alimentará por muito tempo do seu sim. Eu acredito que o Senhor aumentou nossa conscientização. Vários profetas e amigos nossos nos alertaram nos últimos anos que, se demorarmos, teremos desobedecido. E não estou mencionando isso agora como uma espécie de ameaça ou medo. Viver com o temor de Deus é algo muito importante. Eu já disse não quando Ele estava dizendo sim. E não deu certo. Não deu certo. O Senhor já nos chamou. Chamamos essa nova instalação de Centro de Recursos Apostólicos. É um lugar, não é o lugar no planeta. Para mim é o centro do universo, mas não, nem todos concordam comigo. Ainda não temos toda uma estação das Nações Unidas, portanto, vamos esperar isso. Mas o Senhor realmente está levantando um grupo de pessoas cujo seu simples sim, cujo simples amor e servir uns aos outros tem um peso para as nações. Quem pode explicar uma cidade como Redding? Pode ter mais de 100 nações diferentes vivendo aqui. Representantes de mais de 100 nações. Isso não é lógico. E nenhum de nós poderia ter feito isso. Mas não se esqueça do motivo de estar aqui. O Senhor é capaz de fazer o que você e eu nunca conseguiríamos fazer. É o plano dele. Mas estamos em uma encruzilhada que exige outro sim. E com esse sim, estou totalmente envolvido. Com o máximo que consigo, estou totalmente envolvido. Porque esse sim requer enfrentar um gigante que nunca tive que enfrentar antes. E quando vejo como ele vê, fico com fome, porque há pão. Há pão ali. E não é sem glúten. Mas vocês, pessoas sem glúten, vão gostar. Não vai te fazer mal. E eu vou crer que há muita manteiga nesse pão. Porque é preciso de metade de manteiga e metade de pão. É assim que eu gosto.
Por que você não diz sim comigo? Sim. Diga de novo, sim. De novo, sim. Por favor, fique de pé, vou orar por vocês, depois vou chamar o Chris aqui. Ainda temos mais. Vamos fazer isso juntos. Quantos estão dizendo sim a esse desafio que está diante de nós hoje? Levante e construa. Diga em voz alta, sim. De novo, sim. Pai, peço que o Senhor fortaleça de forma sobrenatural o nosso sim. E que o Senhor nos capacite, como família da igreja, a nos alimentarmos luxuosamente dos inimigos derrotados que caem diante de nós por causa do seu agir, não do nosso. Dizemos sim ao Senhor e queremos cumprir tudo para o qual fomos criados. Peço isso para a honra e glória do nome de Jesus. Todos dizem amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. É o fato que Jesus tornou nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar no seu lugar de vida eterna. Convido agora a se voltar o seu coração para o Senhor Jesus e dizer: te recebo como meu Senhor e Salvador. Deixo todas as partes da minha vida que não te honram e vivo intencionalmente para servi-lo, honrá-lo, para celebrar como meu Senhor e meu Salvador.